Boa tarde, irmãos. Por causa da quarentena, aqui estamos presos em casa. E esperamos que, enquanto em casa, nós estejamos em comunhão direta e estreita com Deus. Mesmo assim, aqui podemos estar orando em comunhão com o Senhor, que é dono de todas as coisas. Aproveitando esta oportunidade, eu resolvi fazer uma mensagem para poder transmitir para o Senhor o poder e a graça de Deus. Nós vamos ler o que está em Gênesis, Êxodo 14, versos 19 até o verso 25. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por forte vento oriental, que separou toda aquela noite, soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alborotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da sua manhã, retornou às forças, e os egípcios, que ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Vivemos hoje uma pandemia que domina o mundo inteiro, trazendo pavor, angústia, medo e morte em quantidade. Mais de 16 mil óbitos no mundo inteiro, principalmente na Itália. Mais de 6 mil só naquele pequeno país europeu. Eu fico pensando, quanta dor, quanto sofrimento, quanta saudade, quanto medo, quanta angústia, quanto sofrimento daqueles que cuidam dos doentes. Escolher quem vai morrer ou quem eles vão tomar conta para viver. A luta é grande. Esta não foi a primeira grande epidemia do mundo. Ainda em nossos dias, nós vimos a epidemia do HIV, vimos a epidemia do H1N1, vimos a epidemia do Ebola e outros. Mas não foi só no nosso tempo. Desde o tempo de Davi, houve uma epidemia que matou 70 mil homens. Não se diz com respeito à morte de mulheres e crianças. Só homens, 70 mil em 3 dias. Quanto sofrimento também. Então é normal, no desenrolar da história da humanidade, essas epidemias, por causa da dureza do coração do homem e do pecado que acontece constantemente. Quanto mais o mundo passa, mais preenche os bilhões de habitantes desse mundo, mais o pecado prolifera. Nestes dias, estamos vivendo dias pouco comuns da pandemia, doença que está atingindo o mundo todo, com milhões de pessoas afetadas, milhares de mortos, dezenas de países afetados. Nós somos do reino de Deus e somos aqueles a quem Deus dirige os nossos passos. Na história que nós acabamos de ver,
O Israel estava saindo do Egito de uma escravidão de 400 anos. Sofrimento total. Saíram de cabeça erguida, levando riquezas e vitórias, humilhando Faraó e todo o povo do Egito e o Deus dele. Agora, no último momento, Deus permite um teste para aquele povo. Mandou que Faraó endurecesse o coração e saiu atrás do povo com milhares de soldados, 600 carros, um exército poderoso treinado para a guerra. Quando Israel viu o inimigo que se aproximava, ele estava numa situação calamitosa. De um lado um pântano, de outro lado uma rocha e na frente o mar. Atrás vinha o exército poderoso. Homens, mulheres, crianças, velhos, gestantes e mulheres amamentando. E atrás um exército poderoso com 600 carros. Quando a gente lê um pouco antes do capítulo 14, como o povo desesperou e gritou, dizendo: por acaso não havia sepulcro no Egito para que viesse morrer aqui neste deserto? Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Para onde? Não havia, estava dentro de um quadrado fechado. Deus disse a Moisés: estende a tua mão e bate a vara nas águas. E as águas do mar miraculosamente se abriram, e o povo entrou naquele beco cercado de água, e embaixo terra seca. Caminhou firme, guiados por Deus. O anjo e a nuvem se colocaram entre o exército do Egito e o povo de Israel. Emperrou a roda dos carros dos exércitos de Faraó e fez com que os seus cavalos caíssem e se atrapalhassem, de sorte que um não pôde acompanhar o outro, tendo diferença de força e mobilidade. Mas Deus conduzia tanto o povo de Israel, que ia em lugar de clareza por causa da nuvem, e atrapalhava o exército poderoso de Israel que vinha atrás. Deus mandara a Moisés para caminhar. A pergunta inicial era esta: para onde? Abra o mar. Um milagre, Deus operando na vida do povo em horas difíceis da vida. Hoje, no mundo inteiro, talvez principalmente na Itália, o povo está dizendo: meu Deus, o que vamos fazer? Vamos morrer todos. Deus está no comando. Diga ao povo que marche. Não vamos ficar parados. Vamos tomar as nossas decisões orientadas por Deus e vamos viver seguros, abençoados e guardados pelo Senhor Deus dos céus e da terra. Esse mal está chegando no Brasil. Já temos aqui algumas dezenas de pessoas afetadas, talvez 2 centenas. Temos 34 mortes, todas elas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os demais estados que têm pessoas afetadas ainda não constatou nenhum óbito. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos estar aqui e pedir a Deus, dizendo assim: qual é o caminho que vamos andar? Qual é o mar que o Senhor vai abrir para que nós possamos entrar seguros e orientados por Ti? O certo é que Deus tem uma solução para o povo que Ele escolheu, que ama, para livrar-se do poder que mal, que assedia e assola a humanidade do mundo todo. Pedimos a todo o povo que esteja orando e pedindo a Deus para que mostre os caminhos que devemos tomar, e não vamos ficar parados. Vamos estar conectados com Deus por meio da oração, por meio do convívio da fé, pedindo ao Senhor que nos conduza por um caminho certo e seguro, para que nós sejamos mais do que vencedores. Pedimos a Deus que nos dê a sabedoria. Vamos ler a Bíblia e ver a situação de Deus orientando a humanidade nas horas de pandemia, de sofrimento, de catástrofes, de misérias, de luta, de dor e sangue, e mostrar que Deus está no comando. Vamos viver tranquilo, sabendo que se Deus é por nós, não tem ninguém contra nós. Nada nos pode separar do amor de Cristo, nem a morte. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmãos meus, que Deus possa ser louvado na nossa vida
e não vamos ter pavor de coisa nenhuma, sabendo que Deus é poderoso para nos guardar, para nos livrar, que Ele é capaz de impedir essa pandemia. Quando nós vemos a posição dos grandes e poderosos que querem dominar o mundo por causa do dinheiro, por causa da indústria, por causa da autoridade, nós vemos que a autoridade de Deus é maior. Ele, nosso Deus, é capaz de produzir o coronavírus menor do que se pode ver, invisível à vista, que está desafiando o mundo com seus poderosos e sábios e está matando gente. Agora, Senhor, nós pedimos que Tu que criasse esse coronavírus possa eliminá-lo e trazer ao mundo a paz que nós precisamos viver nela. Abençoa, Senhor, o pessoal de Pescador, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, que a Tua mão opere miraculosamente no meio deste povo e que nós possamos voltar à paz e à tranquilidade, sentir a Tua mão ajudando-nos a vencer a fraqueza e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A palavra de Deus foi a Moisés e fosse: diga ao povo que marche. Mais uma vez nós perguntaríamos: para onde? De um lado um pântano, de outro lado uma rocha, e na frente o mar, e atrás o poderoso exército do Egito. Deus abre o caminho. Saibamos uma coisa, que nessas lutas de hoje o caminho vai ser aberto por Deus. Em breve Ele vai conceder aos nossos cientistas sabedoria necessária para combater o vírus e nós sermos vitoriosos. Vamos firmar a fé em Cristo Jesus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agradar a Deus e alcançar a vitória para a Liga Nossa. Que Deus abençoe. Amém.